boa noite a todos e todas. Né? É o webinar da FUNEP Ciência, webinar Ciência FUNEP 2020, é o nosso primeiro webinar, aproveitando esse momento de pandemias, né? Pandemia do coronavírus, a instituição resolveu fazer essas 2 semanas aí de debates, reflexões em torno de temas relevantes, né, para a instituição e especialmente para o mundo acadêmico, mas também aberto à comunidade. Então, em nome da FUNEP, e agradecer aqui a presença de todos os presentes. Né? E é uma alegria estar compartilhando com vocês esse tema que eu tenho estudado já há alguns anos, né? E tenho trabalhado bastante com essa questão do projeto de vida e planejamento de carreira. Inicialmente, eu trabalho com esse tema de uma forma até voluntária, né? Especialmente os alunos do ensino médio e na faculdade. Né? Mas chegou um momento que a gente precisou se qualificar, né? Tenho 3 graduações, eu sou formado em letras pela FUNEP, fiz pedagogia, sou formado em direito, sou advogado também, né? E fiz mestrado na Unesp em letras e algumas especializações na área de direito e na área de educação. Sou supervisor de estado e professor dos cursos de pedagogia e educação física da FUNEP. Então, a gente tem um trabalho. Uma das especializações que eu fiz na Universidade de Araraquara foi psicologia e planejamento de carreira, exatamente nessa área, né, de psicologia e orientação profissional. Né? Além de outros cursos na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, então, trabalhando bastante nessa parte de capacitação de gente, de pessoas, desenvolvimento humano, na área da educação especialmente, né? Eu faço parte do grupo de formação da EFAP, da Escola de Formação da Secretaria de Estado da Educação, onde eu trabalho especialmente na formação de diretores de escola, né? Mas atuando também na formação de agentes de organização escolar, na formação de professores e outras áreas de formação. Então, tenho trabalhado bastante nessa área de psicologia e orientação profissional, educação executiva, educação corporativa, trabalhando bastante nessa área. Então, tenho desenvolvido algumas reflexões, e o nosso tema aqui hoje, de projeto de vida e planejamento de carreira, é um resumo de um curso, na verdade, né? É um curso que a gente desenvolve, provavelmente vamos estar oferecendo esse curso para a FUNEP, de forma até voluntária para os participantes. Então, esse é um resumo de projeto de vida e planejamento de carreira. Então, é um resumo de um curso que eu vou procurar aqui resumir em 1 hora e pouco. Então, a ideia inicial, pedir para vocês essa paciência, essa generosidade, da gente fazer essa explanação inicial, e no final, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, a gente abre e pergunta. Vou colocar os nossos slides na apresentação para que a gente possa conduzir de uma forma mais sistemática o nosso debate, tá certo? Então, pedir licença aí para abrir o slide. Estão vendo aí o Albert Einstein? Compartilhando a tela aí com vocês. Alguém me avisa aí? Valdir, César? Certinho, João. Certinho, né? Certinho. Nosso tema hoje é esse daí, projeto de vida e planejamento de carreira, webinar Ciência FUNEP 2020, sou palestrante. A mediação ia ser do Renato Costenaro, mas ele teve problema lá de energia na casa dele, então não foi possível. Mas vamos começar com esse
com Albert Einstein, um grande pensador físico, mas também um grande humanista, e que ele fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? Ele, entre muitos ensinamentos dele, ele fala sobre a questão do autoconhecimento, a necessidade da gente estabelecer, né, conhecer a si mesmo, poder conhecer o mundo e os outros fatores, né? Então, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho natural. Então, eu peço para vocês, para a gente se abrir a essa ideia. Quem já tem alguma iniciação nesses temas, interessante. Então, eu sempre começo os cursos, palestras, debates, dizendo o seguinte, olha, eu peço generosidade e paciência para vocês, né? Se os temas aqui abordados é do seu conhecimento, beleza, você tem que se orgulhar disso. Puxa vida, que legal, eu já sei disso, né? Se for uma novidade, puxa vida, eu estou aprendendo algo novo hoje, né? Se você já sabe, beleza, está reforçando o seu conhecimento. Se você não sabe, olha que legal, está aprendendo algo novo. Começamos com essa frase do Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Muito obrigado, Albert Einstein, por seus ensinamentos, certo? Mais dois grandes pensadores, cientistas também, Albert Einstein, cientista, Jung, cientista, Augusto Cury, médico, psiquiatra, também pesquisador. Todos os meus trabalhos, e o Jung fala, todos os meus trabalhos, tudo o que criei, todas minhas realizações, vêm das imaginações e dos sonhos iniciais. Olha que importante que o Jung fala, né? Tudo que ele realizou na vida, todos os passos que ele deu, tudo que ele escreveu, as pesquisas que ele realizou, antes de ele realizar, ele imaginou. Ele teve esse sonho antes, essa imaginação antes. Depois ele foi para a ação. O Augusto Cury, ele diz, as conquistas dependem 50% de inspiração, criatividade e sonhos. E 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Olha, nós estamos falando aí de Einstein, Jung, Augusto Cury, grandes pensadores, convidando-os para participar do nosso debate, da nossa palestra. Eles já dão grandes ensinamentos para nós, ou seja, nós temos que ter essa imaginação, esses sonhos. A humanidade só caminha para frente porque sonhou, né? O homem que estava lá na caverna, os homens, né, a humanidade que ficou... A maior parte da história do homem, da nossa história da humanidade, os homens ficaram nas cavernas. Nessa maior parte dessa história, os homens sonharam, estabeleceram metas. O principal sonho na época era sair da caverna, né? Só que para sair da caverna, o homem planejou isso, porque se ele sai de uma hora para outra, sem as defesas mínimas, a raça humana seria dizimada pelos animais ferozes que eram mais fortes, né? Mais resistentes que o ser humano. Então, o homem, na hora que saiu da caverna, ele saiu preparado para enfrentar as atrocidades, as violências, né? As intempéries da vida e do tempo, né? Então, é muito importante isso. É parte do ser humano imaginar e sonhar antes de realizar. E o Augusto Cury fala assim, não basta apenas sonhar, né, e ter a criatividade de imaginar, mas também ter a disciplina, o trabalho árduo e a determinação. Sobre coragens e medos, uma epígrafe importante também, uma pergunta para vocês, não precisam responder, mas coloca na cabeça aí, qual o maior medo que te persegue na vida? Né? Nós somos medos, nós somos seres de medo, né? E isso graças à nossa história, né? O homem morava na caverna, com as suas famílias, ele tinha medo de sair. E foi esse medo que permitiu, né, o homem a ter sucesso em algumas empreitadas. A criança tem que ter medo, né? Se ela não tiver medo de algumas coisas, ela acaba por se machucar, né? A criança, nós, ao dirigir um carro, nós temos que ter um certo receio, limites. Então, o medo estabeleceu limites para nós, para que a gente não perdesse a nossa vida, ou não se machucasse, né? Então, a questão do medo persegue o homem e persegue toda a humanidade.
Mas alguns medos, eles vão se avolumando de tal forma que impede a gente de caminhar. Então, é importante que a gente tenha o domínio do medo, né? Sabendo quais os medos, aqueles que são relevantes ou não. Existem, infelizmente, na nossa sociedade, pessoas que deixaram se contaminar pelos medos, né? E não conseguem sequer sair à sua casa, da frente da sua casa, sair ao portão, né? Pessoas que têm inteligência, pessoas que têm potencial, mas foram contaminadas pelo medo. Então, nós que estamos nessa vida profissional acadêmica, de estudos, ou já buscando, nós temos medos. Só que agora nós temos que ter coragem para enfrentar esse medo. Então, qual o maior medo que persegue você na sua vida? É bom escrever, ó, meu medo é esse. Só que você tem que pensar o seguinte, eu vou ser maior que esse medo, né? E pensar ao mesmo tempo a coragem. Qual foi o seu maior ato de coragem até hoje na vida? Pensar, puxa vida, eu fui corajosa. Às vezes a gente faz coisas na vida, né, atos de coragem, que a gente só vai perceber depois, alguns anos depois, a gente vai perceber, puxa vida, eu fui corajoso, né? Eu tive peito para enfrentar aquela situação, e não sei se fosse hoje eu faria a mesma coisa. Mas é isso, nós temos esse equilíbrio entre medo e coragem. E coragem não é ausência de medo, né? Ou seja, coragem é você agir apesar, isso que é importante. Medo vai nos perseguir, vai por toda a nossa vida. A gente vai carregar com a gente alguns medos. O que nós temos que ter junto são atos de coragem, a coragem para que a gente possa agir apesar do medo. Vocês que são jovens, que estão aí pleiteando, fazendo faculdade, fazendo especialização, com certeza muitos medos estão na nossa cabeça. Você que está fazendo o ensino médio ainda, terminando aí, muito medo. Mas o que a gente tem que imaginar é o seguinte, nós temos a coragem. Se Deus nos deu medo, também nos deu coragem para que a gente possa superar todos esses medos, né? E aquele medo que é relevante, a gente segura. Aqueles medos que não são relevantes, a gente supera com a coragem. Então, coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir a despeito dos medos que a gente tem. Então, sejam corajosos, porque a vida e a sociedade, a humanidade precisa da gente com coragem para a transformação, né, desse mundo num mundo melhor, mais solidário, mais justo, que é isso o nosso propósito de vida. Então, falando do projeto de vida, né? Algumas perguntas. Você tem projeto de vida, né? A grande maioria das pessoas no mundo não tem projeto de vida, né? São poucas pessoas, né? Uma antiga pesquisa em Harvard, nos Estados Unidos pesquisam tudo, né? Nos Estados Unidos, eles pesquisaram mais ou menos, vem pesquisando a cada 10 anos, né? Se as pessoas têm projeto de vida. A cada 10 anos, as pessoas vêm tendo mais projeto de vida. Por que isso? Porque vai aumentando a escolaridade das pessoas, né? Com aumentando a escolaridade, os pais tendo cursos universitários, os pais tendo formação superior, eles imputem nos seus filhos a necessidade de ter um projeto de vida. Então, nos países mais desenvolvidos, é muito comum, né, que as crianças, já lá na sua adolescência, já começam a projetar a sua própria vida, né? No Brasil, a pessoa às vezes morre, né, com 70, 90 anos, nunca imaginou que tinha que projetar a sua própria vida, ou que o projeto da sua vida foi feito ao acaso, as coisas foram acontecendo, né, e assim sucessivamente. Então, hoje, com o nível de conhecimento que nós temos, nível de tecnologia, né, as instituições de ensino, por exemplo, as escolas estaduais agora, no estado de São Paulo, e algumas escolas particulares, têm lá a disciplina Projeto de Vida, que é uma forma de auxiliar as crianças, os adolescentes e os jovens a começar a pensar na sua própria vida. E essas grandes pesquisas, eles chegam à seguinte conclusão: aqueles que conseguiram projetar a sua vida obtiveram mais sucesso, tiveram mais êxito na vida do que aqueles que deixaram a vida me levar, né? Então, é importante que a gente seja protagonista. Você é protagonista da sua vida? Você está ciente de que a sua vida é muito valiosa
de que nós precisamos projetá-la para o futuro. Nós temos que ter planos, temos que ter ação, temos que ter metas para a vida. Então, se você não tem esse projeto de vida, é bom começar a ter, né? Puxa vida, o que eu vou ter daqui a alguns anos? Nós vamos seguir uma etapa aqui, que é muito importante. Você tem um projeto de vida? Se não tem, vá fazer, né? Você é protagonista da sua vida? Ou você entrou na onda do Zeca Pagodinho, né? Que é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, certo? Então, a gente tem... E as pessoas que deixam a vida levar, a vida leva eu, a probabilidade dela ter sucesso vai ser bem menor do que daqueles que projetam a sua própria vida. Existem exceções. Existem pessoas que têm sorte, muita sorte. E o acaso, o destino, vai acabar coroando essa pessoa com um sucesso que ela, às vezes, nem almejava. Um sucesso que ela nem almejava e conquista uma vida, uma profissão, um trabalho, uma atividade empresarial, às vezes, que dependeu da sorte. Mas isso é exceção, né? E, do outro lado, nós temos aí pessoas que projetam a vida, né? A possibilidade de você alcançar as suas metas, quando você projeta e faz um plano de ação, é muito maior, tá certo? Existem exceções dos dois lados, existem pessoas que projetam a sua vida, planejam a ação, mas a vida, depois, por algum motivo, ele não consegue alcançar as suas metas. E, de outro lado, pessoas que não projetou e conseguem alcançar. E são exceções da regra, né? A grande maioria das pessoas que alcançam, né, o seu êxito na vida, quando falar sucesso aqui, quando eu falar a palavra sucesso, não significa que a pessoa ficou rico, mas a pessoa ficou feliz. O sucesso é ser feliz. A pessoa alcançou a sua felicidade na vida, na profissão, constituiu família, né, tem a sua casa, seus filhos, a família que ela tem. A pessoa, ela alcançou a sua vida e projetou naquele sentido. Uma pessoa feliz que atingiu o sucesso de uma vida exitosa. Uma última pergunta nesse slide. Quais são as suas maiores aspirações pessoais e profissionais? Né? O que você pretende para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional? Eu defendo a tese que as nossas aspirações pessoais, elas têm que estar linkadas com as nossas aspirações profissionais. As pessoas mais felizes profissionalmente e as pessoas mais felizes familiarmente, pessoalmente, é que ela conseguiu fazer esse diálogo entre vida privada, né, vida particular, vida pessoal, familiar, com a profissão. É muito importante ter isso. Aí as pessoas perguntam, puxa vida, mas que profissão que vai me tornar feliz na minha vida? Mas, puxa, nós temos um propósito, né, a seguir. E uma pergunta, mais uma aí para você: o que você faria se não precisasse de dinheiro para ter uma boa vida? Né? Quando você consegue responder essa pergunta, o que você faria se não precisasse de dinheiro para ter uma boa vida? E às vezes eu faço essa pergunta para o pessoal do ensino médio, né? Eu fiquei dormindo, né? Um aluno falou, fiquei dormindo. Eu falei, puxa vida, existem profissão que pessoas ficam dormindo, né? Os testadores de colchões, por exemplo, ficam dormindo, né? Eu queria seria provador de bebida. O pessoal brinca de várias formas, né? Mas essa pergunta, assim, ela é mais relevante, por quê? Para a gente chegar naquilo que é a nossa essência, né? O que eu gostaria de fazer se eu não precisasse ganhar dinheiro para ter uma boa vida? Então, se você, gosta de fazer isso, gosta de música, pintura, a questão do meio ambiente, alguma coisa vai nos moldando, clareando para a gente o que é a nossa essência nesse mundo, né? A nossa essência nesse mundo é muito importante. Então, no projeto de vida, nós temos que fazer aí uma jornada do autoconhecimento. E essa jornada do autoconhecimento, ela já é antiga, né? Uma frase atribuída a Sócrates, filósofo grego lá antes de Cristo, nasceu 479 anos antes de Cristo, a frase famosa, conheça-te a ti mesmo. Na verdade, essa frase Sócrates utilizou, mas já vem antes de Sócrates. É uma inscrição que está lá no oráculo de Delfos.
que é um lugar dedicado a Apolo, na mitologia grega, ao deus da luz e do sol, né, que buscava o conhecimento do presente e do futuro por intermédio das sacerdotisas, né? A filosofia socrática, o conheça-te a ti mesmo, se tornou uma espécie de referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo, da verdade. Para o pensador grego, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, mais autêntica e feliz. Nessa visão, a maturidade não é um desdobramento natural do tempo vivido, e sim resultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em conquistá-la. Exatamente por isso é possível encontrar pessoas vazias na plena velhice e, ao contrário, mentes sábias no auge da juventude. Ou seja, a maturidade não é o tempo, com o tempo, né? A tendência, as pessoas com mais idade terem mais maturidade, mas essa não é nem a exceção. Maturidade, nós temos aí adolescentes com maturidade e pessoas adultas totalmente imaturas. Então, o projeto de vida da gente começa pelo autoconhecimento, né? A gente começa a pensar o que eu mais gosto, o que eu gosto de fazer, né? As ações, o que eu penso sobre isso. Será que o que eu penso sobre isso, ela é verdadeira ou não é verdadeira? Ou seja, se conhecer, conhecer a ti mesmo. Você conhecendo a ti mesmo é o primeiro passo para a gente conhecer o mundo. Uma frase muito conhecida, no diálogo até muito recorrente, atual, todas as palestras a gente vê Alice no País das Maravilhas, mas esse diálogo é muito importante, né? A Alice está lá no País das Maravilhas, perdida, e encontra lá o gato sorridente, Gertrude, gato que tem esse diálogo, né, vários diálogos, mas esse é um dos diálogos mais recorrentes, mais... A Alice fala, né, você pode me ajudar? E o gato fala, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta, mas você quer ir para onde? Eu não sei, estou perdida. E ele responde, que é uma frase lapidar, né, que até hoje é utilizada aí em vários desenvolvimentos. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por isso a necessidade do autoconhecimento, né? Ou seja, eu quero saber para onde eu quero ir, né? Eu tenho que ter essa noção da minha vida, do autoconhecimento, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que eu faço, eu gosto, o que eu faço e não gosto. Em coisas a gente vai estabelecendo esse autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, ver as suas potencialidades, que você é bom, né? As suas vocações naturais, né? Que você gosta de fazer. E as suas fragilidades, o que você não gosta de fazer, mas que é importante fazer, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Tem gente que fala, não gosto de inglês, né? É o meu caso, né? Não gosto de inglês. Mas o inglês, né, para hoje, os profissionais da atualidade do futuro, a língua inglesa hoje, saber falar, escrever e ler o inglês, virou para algumas profissões a base de tudo, né? Tem empregos hoje que é o primeiro item lá, fluente em inglês. Então, inglês, às vezes você pode não saber, não gostar do inglês, mas vai ser algo necessário para você fazer. Você não gosta de dialogar com as pessoas. Hoje, todas as profissões são necessárias você conversar, ter uma relação entre pessoas. Você tem que aprender algumas coisas. Então, quais as vantagens de um projeto de vida? Primeiro, projeto de vida que a gente tem, quais as vantagens? Porque é uma jornada a seguir, né? Você vai seguir um caminho. Você tem que escolher um caminho, fazer escolhas, né? O desenvolvimento humano, né, e a nossa vida, as decisões e as escolhas que a gente faz na vida, vai fazendo o que nós somos hoje. As escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma todos os dias, vai formatando a pessoa que nós somos hoje. São as nossas escolhas e as nossas decisões que fazem com que nós somos o que somos hoje. E nós tomamos decisões e fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias nós decidimos algo. E esse conjunto de decisões e esse conjunto de escolhas que nós fazemos
vai definindo o nosso futuro, vai definindo o nosso projeto de vida, vai definindo a nossa própria vida. Né? Quando você faz escolha, você escolhe, por exemplo, comer açúcar, né? Comer doce, né? Não fazer atividade física, são escolhas. A gente está somando na nossa vida ou subtraindo, somando dias na nossa vida ou subtraindo dias de nossa vida. Então, quais são as vantagens do projeto de vida? Nós temos uma jornada a seguir, nós temos uma grande maratona, né? E nós temos que estar preparados para ela, né? Uma maratona não se vence sem treino, né? Usando aqui as palavras do nosso maratonista penapolense, o Solonei Rocha da Silva, que foi o grande campeão, grande Solonei, trabalhou em Penápolis no DAEP como gari, e começou lá a dar os seus primeiros passos como gari, e percebeu que tinha jeito para ser corredor. Foi atrás do seu sonho, visualizou, imaginou, e conquistou o seu espaço na vida, virou, e é hoje um dos principais maratonistas brasileiros, disputou Olimpíadas, as principais maratonas, ganhou a Maratona de São Paulo, disputou a São Silvestre, e ele fala o seguinte, na hora que o pessoal me vê correndo lá, ele não sabe que eu treinei muito, né? Então, nós temos uma jornada a seguir, e para isso a gente tem que projetar, sonhar, imaginar e ir para frente, tá certo? Então, a jornada a seguir orienta o ritmo do nosso espaço. Quando você sabe para onde você vai, para onde você tem um mínimo de conhecimento para qual o ritmo que você vai dar nesse espaço. O projeto de vida é uma bússola que aponta o seu norte, né? Nós temos aí desafios, problemas, obstáculos, mas a gente tendo uma bússola, a gente sabe para onde ir, tá certo? A gente sabe onde é o norte, onde é o sul, leste, oeste. Isso é uma metáfora importante. Nós temos desafios, obstáculos, temos pedras no caminho, mas eu sei para onde eu vou. Quando você sabe para onde você vai, é o seu projeto de vida, ninguém segura você, ninguém segura. O universo conspira a favor, quando você estabelece uma meta a ser seguida. O projeto de vida também possibilita equilíbrios, né? A gente tem equilíbrio, a razão e a emoção. Às vezes a gente deseja muito, a emoção fala alto, e outro lado, a razão nos puxa, ou às vezes o contrário, a emoção nos atrai, e a razão nos impulsiona, mas quando você tem um projeto de vida, possibilita esse equilíbrio entre a razão e a emoção, você fica de pé e vai caminhando. E também nos tira a gente do modo automático, né? A maioria das pessoas desse mundo vive no modo automático, ou seja, as pessoas, elas vão caminhando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa as coisas acontecendo ao acaso, dependendo da sorte. E quem depende da sorte vai ficar esperando a morte, diz o poeta, né? Quem fica só dependendo da sorte, não lhe resta senão a morte. Não a morte física, mas a vida sem sentido, né? Então, ao estabelecer um projeto de vida, a gente sai do modo automático e nós viramos protagonistas das nossas vidas, certo? Da nossa carreira, né, do nosso destino. Qual a importância do projeto de vida? Quando a gente tem um projeto de vida, a gente tem foco, né? A gente estabelece foco. Olha, eu vou... A minha intenção é fazer o curso de pedagogia. Você vai focar no curso de pedagogia. A intenção é fazer o curso de psicologia. Vai foco. A gente engaja. Cada dia você levanta com esse objetivo. Levanta até mais cedo com esse objetivo, com foco nas suas decisões. Você decidiu, vai focar. Estabelece engajamento, a pessoa tem um projeto de vida, se engaja mais, e também estabelece estratégias. Se eu quero chegar lá, eu vou estabelecer quais os caminhos que eu vou percorrer, como eu vou percorrer, qual vai ser o ritmo que eu vou estabelecer. E traz leveza para uma vida de realizações. Essas as grandes importâncias do projeto de vida. O fardo fica mais leve. A vida é um fardo pesado, a gente sabe disso. Quando a gente nasce, já nasce chorando, né? Você tem um parto, a criança nasce chorando, porque, né, o ventre da mãe é um conforto absoluto, né? Nós estamos ali num conforto, temos tudo, não precisamos fazer nada.
apenas se alimentar e viver. Aí chega uma hora que a gente é colocado para fora. O parto é sofrido para a mãe, também sofrido para a criança. E a partir do nosso nascimento, nós vamos ter um dia atrás do outro. Cada dia é importante, vira um fardo. E a partir do momento que estabelece um projeto de vida, esse fardo fica mais leve. Ele não deixa de existir, nunca vai deixar de existir o fardo, mas fica um fardo mais leve. Você vai focado. Na hora que você levanta, você sabe o que você vai fazer naquele dia. Você já planejou a sua semana, o seu mês, o seu ano, o seu semestre, o ano que vem. Então, o fardo fica mais leve, que você vai comemorar no seu aniversário. Então, é muito importante isso, né? Foco, engajamento, estratégias e um fardo mais leve para a gente carregar nas nossas vidas. E qual o momento para estabelecer o meu projeto de vida? Agora, já, desde sempre, já. Não podemos perder tempo. A qualquer tempo, nós podemos estabelecer o nosso projeto de vida, né? E aprender todos os dias, né? Ou seja, agora, desde já. Quem não tem, começa já a estabelecer. O importante é não perder mais tempo, né? O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, o que eu vou fazer a semana seguinte, o mês que vem, o ano que vem. Isso tem que estar relacionado com o meu projeto de vida. Todos os passos que eu estabelecer para a minha vida tem que estar dentro desse projeto de vida estabelecido. Às vezes a gente tem um projeto de vida para daqui 5 anos, mas você não vai começar a agir daqui 5 anos, tem que agir agora, desde já. Você pode até adiar uma das etapas do projeto de vida, mas o que você está fazendo hoje tem que estar relacionado com ele, tá certo? O ponto de partida da jornada. Como está a minha vida hoje, né? Essa jornada do projeto de vida, a gente tem que começar utilizando algumas ferramentas. Vou apresentar para vocês aqui 3 ferramentas que são muito importantes, que nos dão mais segurança para que a gente possa estabelecer o nosso projeto de vida, tá certo? Como está a minha vida hoje? Está legal? Não está legal? O que eu faço está sendo importante, né? Então, vou apresentar para vocês 3 ferramentas, existem muitas, e essas ferramentas, eu vou dialogar para vocês aqui, quem quiser se aprofundar, é muito fácil, né? No nosso velho e bom Google, nós temos lá uma série de sites que ensinam a usar essas ferramentas, eu poderia também depois disponibilizar para vocês, mas são ferramentas muito conhecidas e que você dispõe aí do Google para ter vários institutos, universidades, instituições de desenvolvimento humano, apresentam essas 3 ferramentas que vamos desenvolver aqui rapidamente com vocês. Quando a gente estabelece o ponto de partida, né? Para toda jornada tem um ponto de partida, né? Como se fosse uma corrida, né? Uma maratona, de onde a gente está saindo. E de onde a gente sai, com certeza, nós temos que estar treinados para isso. A gente treinou, né, antes da maratona. Então, 3 ferramentas rapidinho para vocês. Uma delas é a roda da vida, muito conhecida, né? Existem vários tipos, aqui nós temos 8 setores da nossa vida, aí amor, lazer, intelecto, saúde, vida financeira, amigos e família, trabalho, espiritualidade. Como funciona essa roda da vida? Lá no início, no vértice, é 0, no topo é 10. Por exemplo, no amor, como é que está a sua vida amorosa hoje? E amor aqui, no sentido familiar, quem tem namorado, quem é casado, ou o amor na sua casa, na sua residência, como que as relações afetivas sua. Se você tem uma boa vida amorosa, no sentido amplo, você tem 10. Se você não tem, é 2, é 1, é 3. Como está a sua vida espiritual? 10. Você vai estabelecendo. São 8 setores da vida, você pode dividir em 6, né? Nem todos. A vida financeira, a sua saúde, o lazer. Você vai fazendo de 0 a 10, cada um desses setores. Uma roda perfeita, e é difícil de ter, todos os setores da sua vida têm 10. Quando todos os setores têm 10, essa roda roda, ou seja, há um equilíbrio em todos os setores da sua vida. A parte de lazer, esportiva, alimentação saudável, etc., a gente consegue ter uma vida equilibrada.
ele não gasta mais do que recebe, tem a vida financeira controlada, tem boas relações na família e com os amigos, né? A espiritualidade, não, a religiosidade, né? Espiritualidade é uma coisa e religião é outra, mas a espiritualidade, você está cuidando da mente, cuidando do espírito. Então, se a gente tem uma vida mais equilibrada, a gente consegue rodar melhor. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que fez, né? Vamos pegar aqui, o espiritual está 90%, mas o profissional está 40%, menos. Aí, essa parte escura é a roda dessa pessoa. Essa roda não roda, tá certo? Então, vocês fazem em casa depois essa roda da vida. E como é que está a sua vida? Né? E estabelecendo... Quando você tem uma roda que não roda, ou seja, ela está meio truncada aí, alguns lugares você tem 90%, outros você tem 10%, outros tem 20% e tal, você tem que escolher 2 setores, pelo menos, ou um, que você precisa melhorar. Por exemplo, pegar o lazer. Puxa vida, eu não tenho lazer, não tenho recreação. Puxa vida, então o que eu posso fazer para estar melhorando, ter um tempo de lazer e recreação? A alimentação, a minha alimentação não é saudável. O que eu vou fazer a partir de amanhã para que a minha alimentação seja mais saudável? Os meus relacionamentos afetivos, familiares, pessoais não são legais. O que eu vou fazer a partir de amanhã para que esses relacionamentos sejam melhores, né? Puxa vida, na minha vida escolar, na minha profissão, não estou legal, está faltando alguma coisa. Puxa vida, o que a partir de amanhã eu vou fazer na minha profissão, na minha escola, etc., que eu posso estar melhorando? Então, a roda da nossa vida, ela tem que ter maior equilíbrio nesses vários setores. Nós colocamos aí 8 setores, mas poderíamos colocar 6 setores, né? Coloca lá a questão afetiva, questão espiritual, questão de lazer, recreação, aí você consegue estabelecer uns padrões de necessidade para você. A gente sabendo aonde a gente está, a gente consegue projetar para onde a gente vai. A gente só consegue saber para onde vai, onde a gente está. E essa ferramenta da roda da vida nos permite que a gente tenha uma visão do geral, do equilíbrio que a gente tem que ter na vida, certo? Então, é uma ferramenta importante, é muito conhecida, você faz aí em 10, 20 minutos, você consegue fazer, pinta lá, puxa vida, eu preciso fazer minha roda rodar. E para a roda rodar, para a vida tocar adiante, ela tem que ter mais equilíbrios nos diversos setores que a gente tem da vida. Uma outra ferramenta chama Ikigai, que é uma expressão japonesa, chama razão de viver. Deixa eu tomar uma água aqui. Razão de viver, que é a tradução, que é Ikigai. Uma vida, Iki, em japonês, em harmonia com seus desejos e expectativas. Kai. Uma vida em harmonia com desejos e expectativas. É a razão de viver. Essa é uma ferramenta dos orientais, os japoneses usam muito, usam na escola, né, os adolescentes e jovens na escola japonesa já fazem isso no ensino médio, que é uma ferramenta de autoconhecimento que aborda diversas áreas e intersecções da vida pessoal e a vida profissional. Tá certo? Os orientais usam muito, em especial os japoneses. Como que é formado? Isso é tudo uma mandala, né? Se você pegar aqui no topo, aquilo que você ama, né? O que você ama fazer? O que você ama fazer? O que você faz e ninguém pede para você fazer? Várias coisas. Mas aí tem que ser mais profundo. Não adianta, eu gosto de cozinhar. Aí você pergunta, eu gosto de cozinhar, beleza. Vem uma segunda camada. Às vezes você gosta de cozinhar, né? Não pelo ato de cozinhar, você gosta de cozinhar porque você gosta de servir as pessoas. Você cozinha para que servir a família e os amigos. Há uma outra coisa, eu gosto de jogar vôlei. Você ama jogar vôlei? Sim, eu amo jogar vôlei. Mas por que você ama jogar vôlei? Eu gosto de jogar vôlei, você vai buscar essa segunda camada. Às vezes você gosta de jogar vôlei porque você gosta de desafio, gosta de competir. Às vezes você gosta de
trabalho em equipe. O voleibol, como o futebol, o basquete, são modalidades esportivas em equipe. Puxa vida, você vai perceber que você gosta muito de vôlei porque você gosta do trabalho em equipe. Entendeu? Então, aquilo que você ama fazer. E buscar essa segunda camada. Por que eu gosto disso? Certo? Aqui, aquilo que é bom para você. Na outra mandala. São 4 círculos, né? Aquilo que é bom para você. Aquilo que você sente que é legal para você, né? Do outro lado, o que o mundo precisa. E logo abaixo, aquilo que você é pago para fazer. Poxa vida, aquilo que você ama. Então, aquilo que você ama e que é bom para você é uma paixão. Aquilo que você ama e junto com aquilo que o mundo precisa é uma missão. Aquilo que você é bom e que você é pago para fazer é uma profissão. E aquilo que o mundo precisa e que você é pago é uma vocação. Ou seja, essa mandala não tem como a gente fugir dela, tá certo? Nós vamos ter as nossas paixões, as nossas missões, profissão e a vocação. O que está no centro é o Ikigai, que seria a sua razão de viver, né? A gente conseguir conciliar tudo isso, aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, né? Aquilo que é bom para você e você transformar isso em um trabalho é muito importante, né? Eu vejo aí muitas vezes, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, né? A pessoa faz medicina e para trabalhar como voluntário na África, no Nordeste, na Amazônia, cuidar dos índios, né? Puxa vida, ele gosta de cuidar de pessoas, né? E o mundo precisa? O mundo precisa de muita gente que cuida de pessoas. Aí ele virou uma missão, tá certo? E ele vai trabalhar na área da saúde, ou na área de psicologia, ou na área da educação. Virou uma vocação. O Ikigai é isso, quando você consegue conciliar, né, conciliar aquilo que você mais gosta com aquilo que o mundo precisa e você é bom, e você vai arrumar uma função para trabalhar nessa área. Existe, sempre vai existir. Então, olha que é muito importante a razão de viver. Quando a gente consegue conciliar o nosso propósito de vida com uma profissão, é a melhor que tem. Você vai trabalhar feliz. Essa que é a grande sacada. Quando a gente concilia, né, o nosso propósito de vida, aquilo que a gente mais ama fazer, que é a nossa vocação, com uma profissão, ninguém segura a gente, tá certo? Então, existem coisas. Não adianta uma pessoa que não gosta de gente ser professor. Pessoa que não gosta de gente ser médico. Uma pessoa que não gosta de ouvir pessoas ser assistente social. A pessoa que não gosta de olhar nos olhos dos outros não pode ser psicóloga. Tá certo? Então, existem coisas que o mundo profissional exige da gente enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Tá certo? Então, essa mandala e a nossa razão de viver estabelece aquilo que eu gosto de fazer. E por que eu gosto de fazer? Aquilo que é bom para mim. E por que isso é bom? O que o mundo está precisando? Quais as profissões que o mundo precisa? Quais ações humanas que o mundo precisa? E disso tudo, quais as profissões que eu posso me relacionar com ela? Tá certo? Você vai encontrar a sua paixão, a sua missão, a sua vocação e a sua profissão. Tá certo? 5 passos para o Ikigai, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, começar pequeno. Cada dia é um dia, né? Projeto de vida. Puxa vida, é isso. Cada dia é um dia. Começar a pensar, a refletir, né? A Vitória que está aí no ensino médio. Puxa vida, o que é legal? Eu tenho que estudar para o vestibular. Quais as profissões, né? Cada dia. Né? O professor pediu para ler um livro, eu vou ler 2 livros. Pediu para fazer a tarefa da página 10 à página 15. Eu vou fazer da página 10 à página 30. Puxa vida, eu preciso ler um texto. Quem já está formado aí em pedagogia, fazendo o curso de deficiente intelectual, puxa vida, seria legal um vídeo. Você começar pequeno. Vai chegar uma hora, se a gente começa pequeno, uma tarefa por dia, 2 tarefas, a gente vai ficando com robustez, né? Não tem como voltar, como o Einstein fala, né? Quando a mente começa a mudar, não tem como, não volta mais ao que era antes, né?
leituras, vídeos, diálogos, assistir um filme, fazer um curso, e às vezes na internet tem muitos cursos gratuitos. Então é muito importante a gente começar pequeno, né? Um dia de cada vez, uma leitura, estabelecer um rol de leituras, né? Estabelecer um rol de pesquisas, escrever para alguém, ver as pessoas hoje, quem é estudante, puxa vida, aquele professor, aquela professora, né? Aqueles profissionais que podem ser os seus mentores, né? Estabelecer pessoas que tiveram sucesso na área que você deseja e tentar um diálogo com essas pessoas. Né? Um outro passo é libertar-se, muito importante isso, né? Às vezes a sociedade pressiona a gente de algumas coisas e a gente não precisa ficar amarrado nisso, temos que libertar das amarras. Buscar harmonia e sustentabilidade, né? Ter a alegria nas pequenas coisas, né? Ou seja, se alegrar com as pequenas coisas, às vezes com um café da manhã, um jantar, um passarinho, um diálogo com uma amiga, com um amigo, né? Uma tarefa que se realiza, um texto que lê, né? Um filme que assiste, um poema que escreve, ou seja, ter alegria nas pequenas coisas, que vão se somando e a gente busca aí a questão da felicidade, porque a felicidade, ela é algo que pode ser construído, a felicidade construída. Não que a gente não vai ter dores e tristezas, mas o nosso espírito vai ser de alegria nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. E um quinto passo é estar aqui e agora, no presente. Né? Muita gente vive no passado e vive em depressão. Muita gente vive no futuro e vivem ansiosos. O Ikigai é aqui e agora, o presente. A gente não pode viver no passado, nem pode viver no presente, é aqui e agora. O nosso futuro é definido das nossas ações no presente. Amanhã, a gente planeja para amanhã, mas a gente vai agir no presente. Então, é muito importante aqui o estar aqui e agora, consciente, presente na nossa vida e definindo e decidindo os nossos próximos passos. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é elaborar um roteiro do filme da sua vida, né? Qual o título, se você fosse fazer um filme da sua vida, qual seria o título do seu filme, né? Alguém vai fazer um roteiro da sua vida, vai fazer um filme sobre a sua vida, qual seria o título? Escreve aí, título, né? Pensa aí, um título do filme da sua vida. Você vai elaborar um roteiro da sua vida, né? Quando a gente elabora um roteiro de um filme, sobre um roteiro biográfico sobre a vida de alguém, né? O pesquisador, o roteirista, o que ele vai fazer? Ele vai procurar os fatos que marcaram toda a vida da pessoa. Então, você vai fazer esse roteiro da minha vida. Fatos que marcaram toda a sua vida, positivos e negativos. E, principalmente, quais emoções você sentiu nesses fatos que marcaram a sua vida. Não importa se você tem 17, 18 anos, 30, 40, roteiro da sua vida. Né? Desde o nascimento até a sua fase atual. Quais os fatos importantes que marcaram a sua vida, negativos ou positivos? Quais as emoções você sentiu? Logicamente, se a gente for fazer um filme, né, retratando toda a nossa vida, esse filme vai precisar de muitas horas, né? Mas um filme hoje é 2 horas, de longa metragem, 2 horas de filme. Então, vamos imaginar um filme de 2 horas da sua vida. Você vai ter que reduzir tudo isso que marcou a sua vida em cenas e temas mais importantes, os principais da sua vida. E do mesmo modo, quais as emoções que você sentiu nesses temas mais importantes da sua vida? Como você vivenciou isso? O que aconteceu na sua vida nesses temas e cenas mais importantes? Pode dizer, puxa vida, mas na minha vida não aconteceu nada. Aconteceu sim, muitas histórias para contar, tá certo? A sua história é a sua história. Você já tem a sua história, já dá um filme. Então, esses temas e cenas importantes. E perguntar, por que esses temas e essas cenas são essenciais na minha vida? Seguindo o resumo do roteiro,
os personagens, protagonistas e antagonistas. Lógico que o personagem principal é você, mas quais são os outros protagonistas? Seu pai, sua mãe, os irmãos, a família, o vizinho, os avós, né? Tem heróis, tem vilões também, colocou aí violões, na verdade não são vilões, vilões, né? Ou seja, quem são os vilões? E mesmo os vilões ajudam a fortalecer. Né? Se a gente pegar um filme, né, autobiográfico, a pessoa coloca um vilão lá, tem um vilão na história. E às vezes esse vilão fez coisa ruim, né? Ações negativas. Mas essas ações, às vezes negativas, fortaleceu a pessoa, né? Tem um amigo negro aqui em Penápolis, né? Estudante, hoje ele é penapolense, né? Penapolense, mas hoje ele é professor na USP em São Paulo, professor na área de física, negro, de alfaiate. E ele contava a história, né? Que ele estava lá na escola tinha uma vizinha que falava: onde esse negrinho vai? Ele está pensando o quê? Vai ser alfaiate igual o pai, né? Ou seja, para que estudar? Não precisa ir para a faculdade para ser alfaiate. Falava assim, abertamente. Só que ele não precisou responder para ela, né? Ele não ligou, ele tocou o barco, foi. Mas essa frase dessa mulher vizinha dizendo que ele não precisava estudar, porque para alfaiate não precisa estudar, bastava ele sentar do lado do pai que ele aprenderia a ser alfaiate, não precisa ir para a escola, fazer faculdade, o fortaleceu. Ou seja, foi uma vilã na história dele, mas que fortaleceu para que ele tivesse um projeto de vida mais significativo. Ele saiu da escola, amigo meu, estudou na escola dele no Peters, e foi fazer física na Universidade Federal de São Carlos. E hoje ele é professor de física na Universidade de São Paulo. Ou seja, essa vilã ajudou a ele forjar uma história vitoriosa. Né? E as principais mensagens e os principais aprendizados que a gente tem nessa nossa história. Quais são as mensagens principais da nossa vida até agora? Quais os principais aprendizados eu tive até agora? Então, esse é uma ferramenta muito importante, a gente fazer um roteiro da nossa vida. Né? Como foram os fatos até hoje, negativos e positivos, quais foram os momentos importantes, quais emoções eu senti, quem são as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me auxiliaram nisso, e quais as principais mensagens. A gente tem que escrever isso. Toda vez que a gente escreve, a gente dobra a possibilidade nossa. Né? Quando a gente fica só na nossa cabeça, né, 10%. Quando a gente escreve, vai para 60%, 70%. Quando a gente compartilha os nossos sonhos com a família e com os amigos, aumenta essas possibilidades. É isso aí. Quando fica só na sua cabeça, sonhando sozinho, fica sonhando sozinho. Quando você escreve, você já está dialogando com você mesmo. Você escreve, coloca no papel. Você já começa a dialogar consigo e o cérebro já vai trabalhando para você realizar esse sonho, realizar esse projeto de vida. Quando você compartilha com pessoas que têm uma visão positiva da família, amigos, você está verbalizando, você está fortalecendo o seu projeto. E esse elaborando o roteiro do filme da sua vida é uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento. Então, são 3 ferramentas: roda da vida, para você verificar onde você está hoje e o que você precisa fazer para ter equilíbrio. O Ikigai, que é a razão de viver, você saber o que você gosta, o que o mundo precisa, quais as profissões que você pode estar fazendo, né, e que você é bom para você. Você faz a sua ferramenta Ikigai trabalhando essas 3 ferramentas, dá para você ter já alguma noção do nosso projeto de vida. E colocar a mão na massa, tá certo? Para fazer o projeto de vida, é colocar a mão na massa. Analisar os cenários, o seu cenário e do mundo, né? Deixa eu ver, eu estou aqui em Penápolis, o que eu quero para mim? Como é que está o mundo hoje? O que o mundo precisa? Qual a minha missão? Qual a minha vocação? Quais as profissões que eu mais me identifico? Definir os objetivos,
eu quero isso, eu quero fazer, terminar o ensino médio, eu quero fazer tal faculdade, eu vou fazer tal faculdade em tal cidade, tal curso. Aí eu já sou formado, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero trabalhar num serviço público, eu quero abrir um consultório, eu quero trabalhar numa escola particular, eu quero prestar um concurso público. Nós temos que definir nossos objetivos, né? Eu fui professor na escola Ione Dias de Aguiar, sou supervisor de ensino do Estado. Quando eu era professor e abriu a possibilidade de concurso público, eu defini que eu seria supervisor de ensino. E 5 anos antes do concurso, foi um concurso demorado, demorou anos para abrir esse concurso, e eu defini, eu vou ser supervisor de ensino, 5 anos antes. E o que eu fiz para isso? Comecei a estudar. Final de semana, sábado, fazer um curso, fazer outro, uma especialização, comprava um livro, uma apostila, acompanhava os projetos do governo, e fui me preparando para esse concurso, tá certo? E quando abriu o concurso, fui lá e fiz. A maioria das pessoas começaram a estudar o concurso para supervisor de ensino quando saiu o edital, 3 meses antes, 60 dias antes. Começaram a estudar quando saiu o edital do concurso. Eu tinha começado a estudar 5 anos antes. Passei em primeiro lugar no concurso. Porque eu defini claramente meus objetivos antes. Fui o primeiro aqui na região de Birigui e Penápolis, do concurso de supervisor de ensino de 2003, fui o primeiro a escolher. Eu subi lá e escolhi a vaga onde eu queria escolher. Então, assim, eu defini antes meus objetivos claramente, para a gente poder conseguir definir os objetivos. Estabelecer as ações e os prazos, colocar a mão na massa, encontrar as motivações. Puxa vida, qual motivação que eu vou encontrar? Onde eu encontro motivação, né? A gente tem que ter o que a gente chama de botão inspiracional, né? Alguns anos atrás eu fui chamado para dar uma palestra para os jogadores do CAP, né, do Clube Penapolense. E chegando lá, falei, puxa vida, o que eu vou falar para esses meninos, né? Jovens, 18, 19, 20 anos, 21, né, onde eles encontravam motivações. Eu perguntei para eles, né, o que motivava eles jogarem. A maioria deles não eram penapolenses, eram de fora, vieram para cá, para a carreira de jogador de futebol. E você viu que a maioria eram negros, você percebia que eram jovens pobres, né? E eu perguntei para qual era o que motivava eles a jogarem futebol. E eles falaram para mim, o que me motiva a jogar futebol é que eu quero um dia jogar no Corinthians, jogar no São Paulo, no Palmeiras, jogar no Barcelona. Foram falando dessa história. E eu cheguei para eles e falei assim, vocês vão mudar essa história. E isso não motiva vocês, não. O que tem que motivar vocês é o seguinte, o que vocês vão fazer para a sua família, né? Perguntei aqui, quem de vocês tem casa própria? Eles falaram assim, alguns tinham, outros não. Vocês têm que colocar a motivação seguinte, eu vou jogar, vou seguir minha carreira de futebol para ganhar um bom salário, para comprar uma casa própria para o meu pai. Vou jogar futebol, ter um bom salário, eu não estudei, mas eu vou bancar o estudo dos meus irmãos mais novos. Falei, começa a colocar motivações mais concretas. Tem um caso lá de um jogador que começou a chorar. E ele falou assim, olha, o meu sonho é esse mesmo. Né? O que me motiva mesmo é ganhar um dinheirinho no futebol para eu poder comprar uma casa para o meu pai, que é o maior sonho da vida dele e que virou meu sonho também. Então, nós temos que encontrar motivações para a gente, para a nossa vida. Né? Puxa vida, o motivo eu quero ser uma pessoa voluntária, eu quero ajudar as pessoas, eu quero tornar as pessoas mais felizes, eu quero ser feliz. Quem é mãe, quem tem filhos, eu quero ter um projeto de vida que eu possa ajudar a minha família. Então, a gente tem que encontrar motivações. Eu quero me formar, fazer uma faculdade para agradecer o que eu recebi até hoje do meu pai e da minha mãe. Eu quero subir lá, receber o diploma e ver minha mãe e meu pai lá, me vendo no palco, recebendo o diploma e eles felizes. Temos que encontrar motivações. O que nos motiva a ter um projeto de vida melhor, tá certo? Nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, nossos familiares, e especialmente você se sentir bem. Poxa vida, eu quero me sentir realizado. Quero ter uma autonomia financeira, eu quero ter uma profissão, eu quero ter
valorizada, reconhecida e ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. Buscar essas motivações. Criar uma rede de contatos, que a gente chama de, a palavrinha em inglês, a palavra network, ou seja, nós temos que criar uma rede de contatos. Quem são os nossos contatos? Os nossos amigos da escola, os nossos professores, né? O local de trabalho. Você ter já pessoas que possam ter seus mentores, né? Ou seja, através da... Hoje está muito fácil, Facebook, WhatsApp, a gente ter sempre pessoas que possam ser nossos orientadores, nossas orientadoras, né? Ter essa rede de pessoas que possam motivar. Não sei se é uma pesquisa científica, né? Mas dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. Nós somos essa média. Então, pegue as pessoas com quem você mais anda, com quem você mais fala no celular, você mais tem contato na internet, você convive. Tira a família, lógico, evidentemente, porque a família é a família, mas essas pessoas que você tem mais contato. Faz uma média. Você é a média delas, em termos de motivação e busca, né, da vida. Então, é importante a gente ter essa rede de contatos e pessoas que possam nos elevar, nos proporcionar mais capacidade de ver o futuro, de visão de futuro, de dedicação à vida, disciplina, foco, né? Pessoas que nos tornam pessoas melhores, certo? Aprimorar os conhecimentos, é muito importante, todos os dias, virar um hábito, né? Aprimorar meus conhecimentos. E hoje, com a internet, nós podemos ter e aprimorar nossos conhecimentos de forma fantástica, tá certo? Aprender o inglês, aprender francês, espanhol, quem já sabe melhorar a língua estrangeira, aprender uma outra área, estudar questão das ciências humanas, quem é das ciências exatas, estudar as outras ciências. Então, nós temos aí um rol de possibilidades de aprimorar o nosso conhecimento em todas as áreas. Fazer um curso de extensão, um curso de especialização, né, e buscando sempre aprimorar os nossos conhecimentos. E sempre fazer autoavaliação e ajustes. A gente faz um projeto e, às vezes, você segue um projeto e nem sempre, daqui a 1 ano, 6 meses, daqui a 2 anos, você percebe que você tem que fazer ajuste. Puxa vida, era esse o caminho que eu tinha que fazer, mas eu tenho que fazer um ajuste, tá certo? E os ajustes são sempre necessários. A nossa vida é flexível, né? Às vezes você toma uma decisão hoje, daqui a 1 ano você percebe que aquela decisão, o cenário muda, você precisa tomar uma outra decisão. Então, é muito importante a gente fazer essa autoavaliação constante, né, e trabalhar em ajustes. Outras dicas do projeto de vida, que a gente tem que construir parcerias, nós temos que criar uma visão, já começar a fazer essa visão de mundo, já perceber, você se ver, né, visualizar você na profissão, fazer um gerenciamento do tempo, né, não perder muito tempo com o celular, no WhatsApp. Hoje, a gente perde muito tempo, nós somos muito distraídos com a internet, com o celular. Nós precisamos ter esse gerenciamento do nosso tempo. Na medida do possível, também administrar as finanças, não gastar mais do que tem, né? É muito importante, dentro do possível, administrar as finanças. E fazer gestão de risco. Puxa vida, eu estou estudando agora, fazendo pedagogia, fazendo psicologia. Então, o que eu preciso fazer para aumentar o meu conhecimento, para que quando eu terminar o curso, eu já possa estar galgando um espaço, né, no mercado de trabalho. Então, é muito importante a gente fazer isso, construir parcerias. Quando fala construir parcerias, às vezes pessoas que têm o mesmo sonho que você, pessoas que têm as mesmas metas que você, né? E às vezes vocês não são concorrentes, eles podem ser parceiras, né? Um amigo, uma amiga que tem as mesmas metas, os mesmos sonhos, vão estudar junto, né? Um trocar informação com o outro. Não são concorrentes, porque existe espaço e vaga para todo mundo, né? Há um provérbio que diz o seguinte, né? Se você pode ir sozinho a caminhada, né? Sozinho a gente vai longe,
só que junto a gente pode ir mais longe ainda, tá certo? Muito importante essa construção de parcerias com outras pessoas. Agora, o projeto de vida está vinculado a uma carreira, certo? Dizem que o culpado disso é Adão e Eva, né? Quando eles fizeram o pecado original, lá comendo a maçã, o fruto proibido, né? Eles nos condenaram ao trabalho, tá certo? Então nós temos que trabalhar, né? Por mais rico, por mais pobre que a gente possa ser, homem, mulher, nós temos que ter que trabalhar. E um dos projetos de vida está vinculado, evidentemente, a uma carreira, a uma profissão, tá certo? Sua carreira é o seu caminho. A palavra carreira origina-se no latim, via carraria, significa estrada, ou caminho para carros, ou seja, o caminho profissional que a gente vai seguir. Dentro do projeto de vida que eu falei até agora, já existem elementos para a gente definir a nossa carreira, certo? A nossa profissão. E carreira é diferente de profissão. Você pode formar em pedagogia, por exemplo, em psicologia, se formar em administração de empresa, se formar em medicina. Essa é uma profissão. Mas em cada uma dessas profissões existem carreiras, ou seja, várias possibilidades de ocupação no mercado de trabalho. Por exemplo, nós temos aí a Marilu, que é formada em pedagogia, e ela é professora. Dentro da carreira do magistério, ela pode ser professora, ela pode ser coordenadora, ela pode ser diretora de escola, ela pode ser supervisora de ensino, ela pode ser orientadora educacional, ela pode ser fazer mestrado e doutorado, ser professora universitária. Existe uma carreira em torno disso. Dentista, médico, qualquer profissão, advogado, né? E é uma profissão, advogado é profissão. Faz curso de direito, vai ser advogado. Mas dentro da carreira jurídica, ele pode ser advogado, ele pode ser um promotor de justiça, um juiz de direito, um procurador de Estado, um defensor público, tá certo? São várias possibilidades da carreira. Então é importante isso, né? A profissão, ela tem que estar vinculada a uma carreira, a gente tem que estabelecer esses objetivos. E a carreira, ela tem que estar vinculada ao projeto de vida. Quando a carreira nossa está vinculada ao nosso projeto de vida, ninguém segura a gente. Então, você está motivado, você fica mais motivado, você estabelece objetivos, você vai estudar melhor, vai estudar mais, você vai se dedicar, vai pesquisar, ter gente ao seu lado te ajudando, te auxiliando, seja o marido, a esposa, o namorado, os filhos, os pais, né, os familiares em geral, sempre vai estar, ou seja, vira diferente. Projeto de vida aliado ao planejamento de carreira, ninguém segura vocês, os sonhos vão ser realizados, eu tenho absoluta certeza disso, tá certo? Então, o planejamento de carreira, vai início de conversa. O sucesso na carreira acadêmica, e isso terá reflexo no presente e no futuro, ou seja, você fazendo um bom curso na faculdade, você dedicando-se às tarefas, fazendo as atividades, prestando atenção na aula, se dedicando aos estudos, você já está sendo observado, certo? Então, o sucesso na carreira acadêmica passa pelo conhecimento do curso e da dinâmica da vida universitária. Ou seja, a vida universitária tem uma dinâmica. E você fazendo um bom curso, fazendo uma boa faculdade, as pessoas já estão olhando. Eu, por exemplo, sou supervisor de ensino e trabalho na FAFUNEP, dou aula no curso de Educação Física e no curso de Pedagogia. Como supervisor de ensino, eu tenho um contato com as escolas. Vez ou outra, uma escola particular fala assim, supervisor, eu estou precisando de uma professora aqui na minha escola. Você poderia estar indicando algumas? Quem que eu vou indicar para fazer a entrevista? Eu vou indicar aqueles alunos que se dedicaram mais, aqueles que se empenharam mais, porque eu não vou indicar um aluno que era relapso, um aluno que não se dedicava às suas atividades e não levou a sério o curso. Então, o sucesso na carreira acadêmica vai ter reflexo no sucesso da sua vida profissional. Evidentemente que eu vou indicar 2 ou 3 alunos que se empenharam bem
nas atividades acadêmicas para ser entrevistado, porque eu tenho certeza que aquele aluno que se dedicou bem à carreira acadêmica, ele vai levar a sério a carreira profissional também. Então, já estão de olho, já está sendo observado, né, os seus passos. Então, é interessante, é importante isso, que a gente tenha, né, o sucesso da carreira acadêmica, que vai influenciar. Outra questão, já na faculdade, na ambientação universitária, conhecer, reconhecer e trabalhar os desafios e potencializar as oportunidades. Eu lembro de um estudante de agronomia, filho de um amigo meu, que ele sonhava em estudar em madeiras, né, trabalhar com madeiras. Fez agronomia. Pô, quer trabalhar com madeira? Faz uma especialização em madeira. Mas qual madeira? Assim, qual madeira hoje é mais utilizada pela sociedade? Ah, é o eucalipto, pinos. Então, é nessa área que você vai estudar. Foi lá, fez uma especialização, um mestrado, etc. Estudou tudo sobre madeira, né? E quando abriu uma grande empresa no Mato Grosso do Sul sobre madeira, exatamente as madeiras que ele estudou, ele precisava de um agrônomo especialista naquele tipo de madeira. Só apareceu ele lá. Ou seja, por quê? Ele estudou as potencialidades, ele se especializou naquela área. E quando alguém precisou, ele não terminou, ele nem tinha terminado o mestrado ainda, ia se defender o mestrado 6 meses depois. Foi contratado de forma imediata, mostrou as pesquisas, mostrou conhecimento de causa. Chegou lá e não teve dúvida, era ele o contratado para ser agrônomo numa indústria de madeiras ali no Mato Grosso do Sul, em Água Clara, penapolense, filho de um amigo meu, está lá trabalhando. Então, por quê? Ele reconheceu os desafios e as oportunidades nessa área no Brasil. Nós também temos que pensar, puxa vida, o que é importante, onde estão precisando de pessoas, quais as profissões, quais as especializações estão precisando, as empresas, onde eu vou querer trabalhar. Puxa vida, eu vou querer trabalhar na prefeitura, eu vou querer trabalhar na escola particular. Para trabalhar numa escola particular, eu querer trabalhar numa empresa privada, eu vou querer ter um consultório de psicologia. Não quero ter um consultório, eu quero trabalhar no governo do estado, num hospital. Puxa vida, onde eu quero ir atuar profissionalmente, o que se exige, o que se pede e o que se avalia para contratar alguém nessa área. Então, ao invés da gente deixar a vida levar a gente e a gente não escolher ser escolhido, ou seja, isso acontece muitas vezes, quem não escolhe é escolhido, tem esse problema, né? Quando você não escolhe, você é escolhido, a gente antecipar onde eu quero trabalhar. Quero trabalhar nesse setor, nesse lugar, desenvolver essas atividades. Então, vamos me preparar para isso. Quando chegar lá o momento certo, vai ser contratado ou vai passar num concurso por uma área pública, uma prefeitura, governo do estado, governo federal, vai passar num concurso em primeiro lugar nessa área, ou na iniciativa privada, com o seu currículo, com as suas especializações, né, e com seus estudos e pesquisas, com certeza vai atingir um local onde você quiser, ou empreender, às vezes, hoje a pessoa não precisa vai ser funcionário, o trabalhador pode empreender, montar uma escola, montar uma clínica, montar um consultório particular, trabalhar como autônomo, ou trabalhar no terceiro setor. Porque hoje, quem contrata é onde se trabalha. A pessoa pode ser empreendedor, autônomo, empreender, e é natural, e vai sempre precisar de empreendedores. A pessoa pode trabalhar na área pública. Na área pública, nós temos prefeituras, governo dos estados e o governo federal, e entidades, né, instituições públicas. Nós temos o setor privado, inúmeras possibilidades no setor privado, e temos ainda o chamado terceiro setor. Que é o terceiro setor? Que não é público nem privado, são entidades filantrópicas, né? Como a APAE, por exemplo, como o Asilo, o SOS, são instituições que é do terceiro setor e gera emprego, gera carreira e colocações no mercado de trabalho. Onde a gente quer trabalhar? Onde você quer trabalhar? Então, antecipar, né, e começar desde já, né, a sua carreira no meio acadêmico. Então, nós temos hoje dois tipos de pessoas no mundo do trabalho.
Aquelas pessoas que vivem no plano de carreira oferecido pela instituição e aquelas pessoas que constroem o seu próprio plano de carreira, tá certo? Quais têm mais conquistas? Aquelas pessoas que constroem seu próprio plano de carreira, tá certo? Construir o plano de carreira. E quando ir entrar numa instituição, você está estabelecendo, você vai, não ditar as regras, mas você vai ser protagonista da sua própria carreira profissional. Isso que é muito importante, né? Exercício de visualização, que eu falei lá no começo, essa visão, como você se imagina a sua vida daqui 2 anos, como você imagina a sua vida daqui 5 anos, como imagina a sua vida daqui 15 anos, como imagina a sua vida daqui 30 anos. É importante fazer essa visualização diária, e não só ficar na visualização, só na imaginação, temos que agir, né? Imaginar, visualizar e agir. É como diz lá o nosso Augusto Cury e também o Jung. Jung, quando ele fala, as minhas imaginações, os meus sonhos foram o primeiro passo para que eu pudesse depois realizar o que realizou. Então, daqui 2 anos, onde você pretende estar fazendo? Daqui 5 anos, onde você pretende estar? Daqui 15 anos. O que eu vou fazer agora para chegar daqui 2 anos e imaginar o que eu imaginei seja a minha imaginação se transforma em realidade, e assim sucessivamente. Visualizar, fazer essa visualização, essa imaginação, sonhar e agir. Como a gente constrói, né? Então, a gente faz alguns objetivos. Eu dei um exemplo aqui, como a gente constrói os nossos objetivos. Primeiro, temos que ter essa visão, né? Por exemplo, chegar aos 60 anos com ótima qualidade de vida. Essa é a minha visão, essa é a minha imaginação, tá certo? O cachorro do vizinho tá latindo aqui, mas a vizinha, mas é o meu cachorro, é minha cachorrinha late mesmo. E então a construção dos objetivos, visão, chegar aos 60 anos com ótima qualidade de vida, essa é a visão. Daqui a 10 anos estar trabalhando numa escola, daqui 10 anos, 5 anos depois de formado, eu tenho um consultório particular. Daqui 5 anos eu tenho uma empresa de prestação de serviço. Qual é a sua visão? Tá certo? Eu dei um exemplo aqui. Para a gente ter essa visão, essa imaginação, é a construção de objetivo. Visão. Estou dando um exemplo. Chegar aos 60 anos com ótima qualidade de vida. Qual que é a perspectiva? Gozar de ótima saúde física e mental. Tá certo? Não basta chegar lá. Fatores críticos de sucesso: ter peso adequado e ocupar-se de atividades saudáveis diariamente, física e mental. Quais os objetivos estratégicos? Perder peso, alimentação saudável e leituras diárias. Quais as metas? 10 quilos em 6 meses, ler um livro por semana. E os projetos e ações? Frequentar a academia, melhorar a alimentação, participar de clubes de leituras. Seguindo, esses são os objetivos. Vamos pegar uma visão aqui de alguém que está fazendo psicologia. Qual que é a visão? Ter um consultório particular, autônomo, daqui 5 anos, que as pessoas sejam referência na área de psicologia, certo? Qual a perspectiva, né? Ter bem relacionado, um bom relacionamento com as pessoas da cidade e confiança, né? Quais os fatores críticos de sucesso? Ou seja, a pessoa ter feito uma especialização, ter atendido as pessoas voluntariamente, por exemplo, ou seja, começar trabalhos voluntários, fazer trabalhos voluntários, e ter estudos avançados na área. Quais os objetivos estratégicos? Atender crianças, adolescentes, jovens, no seu consultório. Quais as metas? Daqui, se no caso lá de chegar, quais as metas? Atender 5, 10, 20 pessoas todos os dias, e ajudá-las a resolver os seus problemas. E para você chegar nisso, o que você tem que fazer agora? Fazer o curso de psicologia, fazer uma especialização de psicologia, ter uma rede de relacionamentos na cidade, fazer trabalho voluntários numa instituição de caridade, né? Ter um grupo de amigas de psicologia que possa atender
de forma voluntária um bairro da cidade, uma instituição de caridade, ou seja, vai estabelecendo objetivos dentro dessa visão que você tiver, e assim sucessivamente. Nesse momento da nossa palestra aqui, são 9 horas já, estamos terminando, né, em que você está pensando, né? Puxa vida, há uma pressão da sociedade, hoje há uma pressão geral, a sociedade pressiona, a mídia pressiona, a família pressiona, e grandes expectativas a gente gera em torno da gente, tá certo? O que é importante a gente estar pensando é aquela questão do medo e da coragem. Primeiro, não temos que ter medo, temos que ter coragem. E dizer o seguinte, puxa vida, eu não vou ter tempo, né? A tecnologia, importante a gente ter domínio da tecnologia, o meu horário de lazer, a minha família, namorado, a namorada, né? Tanta coisa, tanto nos pressiona, né? E geram grandes expectativas. Às vezes são falsas expectativas que nos geram. Então é muito importante a gente ter esse controle, né? Saber que a nossa vida ela precisa desse start, né? Nós temos que ter o controle dela, né? Sabendo que existem desafios que nós vamos conseguir superar, outros desafios nós vamos deixar para mais tarde. Mas o que é mais importante é pensar de forma positiva, tá certo? De forma construtiva. Não deixar nada nos abater, porque a nossa vida é muito preciosa, tá certo? Sem estresse, né? Sem vergonha, de ter os nossos sonhos, né, e caminhar para frente. Estabelecer as metas, muito importante isso, quais são as nossas metas, e quando o arqueiro ele vai atingir a sua meta, ele treinou muito, isso que é muito importante. Quando a gente vai para a luta, a gente tem que treinar, e muitos treinos nossos é estudar, se dedicar, estudar o mercado, etc. Essa imagem do arqueiro é isso, ele está treinando, né, para que na hora que ele for para a competição, ele vai sabendo o que tem que fazer. Isso é um treino, né? Ou seja, a minha palestra aqui hoje, a minha intenção aqui é preparar vocês para o jogo, né? Então, nós estamos treinando. O arqueiro está aí numa área rural, treinando, que logicamente depois ele vai para o jogo, e no jogo ele já está preparado para isso. É isso que a gente tem que fazer, né? A vida, entre aspas, é um grande jogo, uma grande partida. E a gente tem que entrar em campo preparado para isso, né? E a preparação para isso, projeto de vida e planejamento de carreira, tá certo? A gente está preparado para o que der e vier. Transformar sonhos em metas, né? Essa é uma grande etapa. Sonhar, planejar, estabelecer metas. O que é a diferença entre sonho e meta? Sonho, ele se transforma em meta quando a gente estabelece data, né? Olha, o meu sonho é tal. Quando você diz que esse sonho é para ser realizado daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, aí vira uma meta. Quando o sonho se transforma em meta, ele se transforma em realizável. Quando o sonho fica só em sonho, sem planejamento, ele vira sonho e não se realiza, fica só na mente, só fica na imaginação. Quando o sonho ganha planejamento e se transforma em meta, a gente tem que ir para a execução. E para a execução é trabalhar, 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 dedicação, foco, engajamento, disciplina, né? Estabelecer os objetivos concretos e os resultados vêm, não tem jeito, né? Quando a gente pega o nosso sonho, planeja, faz esse sonho virar uma meta e a gente vai para a execução, vai para o trabalho, 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 o resultado chega logo, não tem jeito, o fardo fica leve. Tem esse autor, rapidamente, Roman Smirnovic, um nome, ele mesmo fala que o nome dele é difícil de pronunciar, e ele fala desse livro Carpe Diem, Resgatando a Arte de Aproveitar a Vida, né? E ele tem um capítulo que fala sobre o planejamento de carreira. E ele fala dessas 3 elementos, né? 3 elementos de uma carreira gratificante, segundo o filósofo Roman Krzanich. E fala que para a gente ter uma carreira gratificante, primeiro a gente tem que viver no estado de fluxo, esse fluo, né? Que é o estado de atenção em que você entra
ao fazer algo de que gosta muito, né? A carreira é gratificante quando você escolhe a carreira e faz aquilo que você gosta muito. Se você gosta de ensinar, você vai ser um ótimo professor. Se você gosta de atender as pessoas, olhar no olho, vai ser uma ótima psicóloga, uma ótima assistente social. Se você gosta de vender, né, se sente prazer em venda, você vai ser um ótimo vendedor. Se você gosta de construir, vai ser um ótimo arquiteto, engenheiro, um ótimo pedreiro, né? Você ajudar as pessoas. Então, se você, isso é importante, estado de fluxo, você faz o que gosta, a carreira vai ser gratificante. A liberdade, que pode, lógico que a palavra liberdade pode representar coisas diferentes para cada um como significado. Mas o que é gratificante? Você ter liberdade, você agir com liberdade, saber o que está fazendo, né? Vai ser gratificante para você ter essa liberdade de trabalhar e às vezes até estabelecer o seu próprio horário de trabalho, etc. E significado, ou seja, você faz algo que é significante, que tem sentido, né? Todo dia se levanta, vai para o trabalho e aquilo que você faz é significativo para as pessoas, para as outras vidas. Vai ser gratificante para você. Você vai para o trabalho para ajudar pessoas. Você vai para o trabalho para construir coisas. Vai para o trabalho para vender. Não importa. Se tem significado para você, melhora a sua vida, né? Eu sempre falo, tenho um amigo que é vendedor de lojas e eu dei uma dica para ele, falei assim, toda vez que você vender alguma coisa, você agradece a pessoa, lógico, por comprar, e fala para ela, eu espero que esse produto X melhore a sua vida. Ele fala isso para as pessoas. E essa pessoa que compra lá uma vez com ele, vai lá para comprar de novo. Então, ele virou isso, virou um significado. Ele virou um vendedor de produtos de loja, e toda vez ele fala assim, eu espero que esse produto, essa máquina de lavar roupa, essa geladeira, esse fogão, torne sua vida uma vida melhor. Eu espero ter contribuído vendendo esse produto para você. Essa pessoa vira cliente dele para sempre. E ele virou isso, ele é um vendedor que gosta de vender. Toda vez que ele vende alguma coisa, ele comemora, né? A vida dele é vender. E é um bom vendedor, é um vendedor disputado aí pelas lojas de departamentos. Ou seja, o que é gratificante para a minha carreira? Né? A gente fazer o que a gente gosta, ter essa liberdade e dar significado ao que a gente faz. Planejamento de carreira, alguns elementos básicos, rapidamente, né? Para fazer um planejamento de carreira, nós temos que pesquisar, né? Tudo que sobre a carreira, a profissão que nós temos, tudo. Pesquisa, né? O que está dando certo, o que não está dando certo, para onde estão indo, né? Ler. A internet hoje tem muita informação, tem muitos gráficos. A gente pesquisar, não devemos assustar, né? Porque a maioria das pessoas, vou pegar assim, por exemplo, a maioria de quem faz pedagogia, a maioria não está com foco. Qualquer profissão hoje, as pessoas estão desfocadas, estão preocupadas em ter um diploma. E vocês não têm preocupação de ter só o diploma, tem que ter o diploma, evidente, certificado da carreira, mas tem mais que isso, tá certo? Pesquisar, buscar as impressões, onde as pessoas estão trabalhando, etc. Ter essas conexões com as pessoas, conversar, né? Às vezes você não conhece a pessoa mora lá no Amazonas, mas quem puxa vida? Uma professora lá do Amazonas, vou conversar com ela, uma psicóloga que trabalha em São Paulo. Isso é importante, isso, né? Contato com as pessoas que já fazem aquilo que você gostaria de fazer, né? Buscar mentores, né? Pessoas que possam te auxiliar. Partir para ação, não ficar só no planejamento, né? Tem que fazer, agir, cada dia é um dia, cada dia é uma leitura, estudar, né? Ficar treinando, né? Na hora que entrar em jogo, você já está preparado para isso, né? Então, o arqueiro das metas, ele fica treinando. O dia que ele for para o jogo, ele já está preparado. Então, é muito importante isso. Partir para ação. Quais as ações que você vai ter nesse plano? Qual o dia a dia? Perseverança, né? Todo dia. Às vezes, puxa vida, não está legal, vou fazer. Nem sempre a gente vai acertar na alternativa que escolheu ao tomar uma decisão na carreira, mas tudo bem. Vai de novo, realiza. O importante é estar agindo, fazendo. Estabelecer metas e datas, né? O sonho, quando a gente estabelece data, vira meta, né? Então, é muito importante isso daí, né? Metas e data. Prestando contas.
Com quem você vai dividir uma das suas entregas para ser cobrado depois? Você tem alguém que você possa conversar, compartilhar os seus sonhos, as suas metas, e que essa pessoa, com certeza, vai não cobrar de você, né? Mas tá auxiliando você. E às vezes cobrança, assim, poxa vida, você falou tal coisa, tal dia, você realizou, não realizou? E também comemorar. Cada pequeno passo, você que está aí, vai prestar vestibular, na hora que prestou vestibular, comemora. Na hora que foi aprovado, comemora. No primeiro dia de aula, comemora. Você que está estudando, na hora que tirou uma nota boa, comemora. Sempre está comemorando, né? Comemorar sempre os passos que são dados. Quando a gente comemora, a gente está avisando o cérebro, fala assim, puxa vida, está valendo a pena o meu esforço. O meu esforço está sendo significativo. Comemorar sempre, que é muito bom. Quando a gente comemora, principalmente com as pessoas que a gente mais gosta, nos fortalece. A gente avisa o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, que valeu a pena se esforçar, valeu a pena, às vezes, dormir mais tarde, acordar mais cedo, valeu a pena no final de semana estudando, lendo, se dedicando, valeu a pena viajar à noite, às vezes, todos os dias à noite na faculdade, estudar. E, e quem vai estar na foto com você? Puxa vida, eu vou comemorar como? Imagine um selfie, você fazendo um selfie, né? E as pessoas que estão junto contigo, nesse selfie, todo mundo rindo, comemorando esse passo importante que você deu, tá certo? Alguns elementos básicos que vou fazer, quando vou começar, como vou fazer isso, que estratégias vou usar para não falhar, certo? Planejamento de carreira é isso, alguns elementos, o que vou fazer, quando vou começar, como vou fazer isso e que estratégias vou usar para não falhar. E se falhar, a vida continua, tá certo? O que é importante para a gente é ter essa relação, projeto de vida, planejamento de carreira, sempre fazendo, sempre em busca, né? Quando a gente não planeja, a gente já está falhando, né? O planejamento, às vezes, é básico. Pode ser que você não coloque no papel, mas é bom colocar no papel. Pegar uma folha em branco, escrever, estabelecer metas, depois refaz, pega um diário, um caderninho, vai escrevendo. Quando a gente escreve, né, o que nós queremos, os nossos sonhos, pode ter certeza, dobra as possibilidades. Quando a gente, além de escrever, a gente compartilha com pessoas que gostam da gente, os nossos sonhos, as nossas metas, essas pessoas vão nos ajudar a alcançar os nossos sonhos. É muito importante isso daí, né? O que eu vou fazer, quando eu vou começar, como eu vou fazer isso e quais estratégias eu vou usar para não falhar. Quando a gente faz essa relação entre projeto de vida, que nós queremos para a nossa vida, com a carreira que nós vamos exercer, né, potencializa, né, aumenta as possibilidades de sucesso que a gente vai alcançar. Eu tenho certeza disso. Nós não viemos esse mundo para ser mais um número, não, né? Cada um de vocês tem a sua religião, a sua espiritualidade. Eu entendo que nós viemos nesse mundo para realizar um propósito, certo? Um propósito de vida. E que propósito que nós temos? É muito importante isso. Puxa, eu vim a esse mundo para quê? Vamos descobrir, certo? E quando a gente descobre, a nossa vida fica mais leve, os nossos projetos andam mais rápido, os nossos planejamentos são mais fáceis de serem executados, o nosso fardo fica mais leve, né? Tem uma aluna, ex-aluna minha, na época do cursinho, eu perguntei para, sempre pergunto, né, para os mais jovens, né, o que eles vão fazer, né, no ensino médio, qual a carreira que eles vão fazer. E uma vez, uma delas falou assim, eu vou ser dentista, eu quero fazer odontologia. Isso já há alguns bons anos. Hoje ela é dentista em Penápolis. E eu falei assim, por que você vai fazer dentista? Você vai ser dentista, por que você vai fazer odontologia? Ela falou assim, professor, eu não sei, eu vou fazer porque eu acho que é a profissão, eu gosto de trabalhar, eu vou precisar de uma profissão. Eu falei assim, então muda, cria uma frase para você, eu vou te dar uma ajuda, né? Falei assim, eu vou ser dentista porque eu vou ajudar as pessoas a sorrirem melhor, a terem belos sorrisos. As pessoas não tenham vergonha de sorrir e de ser felizes. Ela guardou isso, né?
E um dia eu encontrei e ela entregou o cartãozinho dela para mim, disse, professor, está aqui meu cartão, né? Eu orgulho de ser dentista porque eu ajudo as pessoas a serem mais felizes através do seu sorriso. Aí ficou na cabeça dela. 10 anos depois, ela me encontrou e falou, ó, virou um propósito. Eu sou dentista, que eu quero tornar as pessoas com belos, mais belos sorrisos e serem felizes assim. Então, nós temos que encontrar essas motivações para as nossas vidas, fazer daquilo que nosso propósito de vida. Não importa onde esteja, qual a carreira que você escolher, você tornar as pessoas mais felizes. E você tornar as pessoas mais felizes, você vai se tornar mais feliz e a sua vida vai ser uma vida de propósito. Você vai deslanchar melhor a sua carreira e seu projeto de vida juntos. Certo? Um dia seremos todos contadores de história, né? Eu sempre falo isso, eu gosto dessa frase. Um dia seremos todos contadores de histórias. E as histórias que nós vamos contar, nós temos que ter orgulho dela. Imagine você lá na sala da tua casa, numa cadeira de balanço, no sofá com uma criança, com seu neto, crianças ou pessoas, você contando a sua história, né? O orgulho de contar a sua história, ou seja, ter orgulho de contar a sua história. O projeto de vida que você teve, o planejamento, a execução, os resultados que você alcançou nessa vida. Você ter orgulho de contar os esforços, os desafios que teve, os obstáculos superados e perceber que valeu a pena ter vivido. Um dia seremos todos contadores de história e nós temos que ter orgulho de contar essas histórias. E para que essas histórias a gente tenha orgulho, a gente começa a fazer hoje. Todas as nossas histórias, hoje que começa, é hoje que vamos fazer. O passado, a gente já fez essa história. Temos que nos orgulhar do nosso passado. Mas as histórias daqui para frente, elas podem ter desenvolvimento e finais melhores do que nós temos se a gente projetar essa história e planejar melhor. E ao final, um dia, vão lhe perguntar, o que é que você fez da sua vida? E você, o que vai responder? Daqui 40, 50, 90, daqui 100 anos, alguém chega e pergunta para você, afinal, o que você fez da sua vida? E você vai responder o quê? Mas você vai responder com certeza, eu fiz o melhor possível, ajudei muitas pessoas a serem felizes e eu fui muito feliz também pelas minhas histórias, certo? Para finalizar, trago o Albert Einstein também aqui para nós. Ele começou e vai terminar também. Não se pressione, não se estresse. Cada dia um passo em sua jornada, tá certo? Sem estresse e sem preguiça, tá certo? Não se pressione, não se estresse, não se espane, né? A vida tem um propósito e a gente está presente no aqui e agora, a gente consegue se desenvolver, né, na nossa vida e na nossa profissão. Então, Albert Einstein fala, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo. Ó, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. E a imaginação circunda o mundo. Um poeta falou uma vez, né, que a gente tem que sonhar grande, porque sonhar grande ou sonhar pequeno custa a mesma coisa. Então, vamos ter grandes sonhos, sonhar grande, sonho grande, e ter grandes realizações para que a gente possa unir o nosso projeto de vida, o planejamento de carreira, e a gente ser feliz e fazer outras pessoas também felizes, tá certo? Estamos finalizando aqui a apresentação nossa, e me coloca aí à disposição de vocês para perguntas, indagações. Foi muito cansativo, hein, César? Foi nada, João. Foi muito bom. Adorei. Eu Estou à queria. disposição aí de vocês para alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão. Tá, Enorme. tá certo? Certinho. Não sei se o pessoal colocou no chat lá alguma pergunta, deixa eu ver.
Obrigado, Tayla, pelas palavras, Valdir, Adriana. Estamos aí junto. João, em nome de Legal. todos, eu queria agradecer, né, por você compartilhar seu conhecimento sobre projeto de vida e planejamento de carreira. Foi muito, muito bom. Na sua fala, eu fiquei pensando no filme das nossas vidas, né? Que é João, um grande espetáculo, né? Muitas vezes dramático, muitas vezes feliz, mas não importa, né? Porque além da gente ser o espectador, a gente também é o roteirista, né? E eu Sim. lembro uma frase, né, do escritor Fernando Sabino: no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim, né? Então, João, É verdade. gostei bastante da sua fala. Parabéns. Obrigado, João, César. O Valdir está com César, a palavra. Valdir. não, a Tayla, ela fez uma pergunta ali no chat. Ela quer perguntar para vocês. Pode perguntar. Ela já fez a pergunta ou quer fazer ao vivo? A Tayla está perguntando: aquele que tem plano de carreira pela instituição e aquele que trilha o próprio. Peraí, deixa eu ler melhor. Aquele que tem plano de carreira pela instituição e aquele que trilha o próprio plano de carreira. Você poderia comentar um pouquinho a respeito, João? Isso, exatamente. É uma expressão que eu uso muito, eu gosto de usar, porque às vezes, a maioria do pessoal que é jovens estudantes, um abraço para o Luigi, que está aí também. Um abraço, Luigi. Acho que a Tayla falou de novo aí, né? E ela fez uma Você outra lê para mim? Você lê para mim aí, César? Na sua opinião, professor, qual pessoa tem mais dificuldades ao decorrer da vida? Uma pessoa que é um profissional que trilha o plano de carreira pela instituição, ao aquele que quer trilhar o próprio caminho. Tá certo. É que, na verdade, é o seguinte, lógico que existem instituições privadas, principalmente a instituição privada, ela estabelece seu plano de carreira, mas mesmo nela, hoje, nós estamos num mundo volátil, cada vez mais exigente no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece hoje com o plano de carreira? Existem algumas instituições que têm o plano de carreira, né? Quando a pessoa ela fica só limitada a esse plano de carreira que a instituição estabelece, ela limita o próprio crescimento, certo? Ela fica limitada àquilo ali. Então, existem esses dois tipos de pessoas: aqueles que se limitam no plano de carreira já existente na instituição, pode ser instituição privada, instituição pública, né? A pessoa tem lá um plano de carreira. E existe a pessoa que vai construir o seu plano de carreira, ou seja, independente da que a instituição e a empresa tem. Ela vai crescendo, vai chegar um momento que ela vai ter uma carreira que vai ser muito maior do que aquilo que a instituição tem, que a instituição oferece. E ela, certamente ela pode continuar trabalhando na instituição, pública ou privada, ou galgar profissões e carreiras mais vantajosas e onde ela se realiza maior. Né? Por exemplo, dando um exemplo concreto, né? A pessoa trabalha numa instituição, ela é professora, né? Vou pegar como professora. E ela estuda, faz mestrado, doutorado e se capacita para ser uma diretora de uma escola. Só que aquela instituição que ela trabalha já tem uma diretora lá antiga, há muito tempo. Então, fala assim, puxa vida, ela não vai chegar a ser, vai demorar para ser diretora naquela escola. Mas ela é tão capacitada que ela criou um plano de carreira dela. Ou seja, com certeza ela vai para uma outra instituição onde ela vai ser diretora, coordenadora, tendo um cargo melhor para isso, né? Eu sempre, o que é importante é dizer assim, puxa vida, qual o emprego que eu quero? Qual a instituição que eu quero trabalhar? E o que eu preciso fazer para isso, né? Às vezes a pessoa não pode deixar o acaso, tem que buscar formas de capacitação, formas de especialização, e ela não se adaptar, e sim, às vezes, a empresa se adaptar ao seu plano de carreira. O bom profissional é esse, ele vai ter espaço em qualquer lugar. Hoje, os bons profissionais,
ele vai ter espaço em qualquer lugar, ele vai ser contratado e vai ser invejado e vai ser disputado. Isso que é importante, né? O profissional ser disputado. Nós temos muitos casos assim, viu, Tayla? Nós temos hoje aí, no setor privado, engenheiros que são disputadíssimos, advogados, professores. Nós temos professores na educação básica, na educação infantil, por exemplo, que são disputados, né? Vão lá e o pessoal paga mais, oferece melhores condições, né? A pessoa não vai ficar desempregada nunca. Por quê? Porque a pessoa construiu o seu plano de carreira, ou seja, ela se especializou, estudou, se dedicou, buscou novas metodologias para o seu trabalho e se tornou um profissional exemplar. É isso que, né, tem gente que tem esses dois tipos, né? Tem essa pessoa que se adapta à situação e tem pessoas que vai além dessas adaptações. E qual a dificuldade disso? Na verdade, quando você tem um projeto de vida e você planeja a sua carreira, as coisas vão se abrindo, né? Como um GPS, antigo GPS, né? Ele não mostra o caminho, mas vai mostrando para você os caminhos e as coisas vão se abrindo e vão se avolumando de tal forma que a sua mente não volta mais ao estado que era antes, né? Na profissão é assim, qualquer profissão, bancário, advogado, né, na área da educação, na área da psicologia, né, quem vai criando a sua própria carreira vai se avolumando, ganhando robustez de tal forma que não tem como voltar ao que era antes. E o mercado de trabalho, evidentemente, vai ampliando para essa pessoa. Perfeito. Eu fui claro aí, né? A Thalia pediu minha opinião, eu concordo plenamente. Eu acredito que o fato da gente trilhar o nosso próprio caminho, ele está sempre em primeiro plano, né? Se a instituição, o plano da instituição, ele não atende o meu próprio caminho, a gente tem que mudar de instituição, a gente tem que, né, ser sempre em primeiro lugar, né, a gente trilhar o nosso próprio caminho. Tá certo. Acho que é isso. Tudo bem? Mais alguma questão? Valdir, alguém fez mais pergunta aí? Não, tá, beleza. Obrigado, Thalia. Não, eu acho que não. Tá, mas só para finalizar, gente, primeiro agradecer a presença de vocês todos, depois alguns entraram aí depois. Tem um nome aqui que eu não consigo ler, mas a Vitória, a Marilu, o Valdir, a Adriana, tem o Luiz que veio depois, a Tayla, agradecer a presença de vocês, a FUNEP, nós da FUNEP agradecemos a participação. É importante esses debates para que a gente possa ter, não certezas, né, mas a gente ter mais elementos para que a gente possa conduzir a nossa vida. Eu entendo que a nossa vida é como um quebra-cabeça, né? Todo mundo aqui já montou quebra-cabeça na vida, né? Quebra-cabeça, quando a gente monta um quebra-cabeça, a gente tem a imagem já lá, né? No quebra-cabeça tem a imagem. E quando a gente vai construindo esse quebra-cabeça, a gente vai montando estratégias de como fazer, buscando algumas peças, né? Buscando as peças. Lembra disso, de montar um quebra-cabeça, César? Eu tenho uma estratégia de como montar um quebra-cabeça. Pega as pecinhas mais retas, né? Vai mais reta, as bordas, vai criando a borda, né, Luiz? Tudo bem, Luiz? Então, a gente vai construindo esse quebra-cabeça. Depois, a gente vai completando as outras, né? Agora, como que a gente faz isso? Porque a gente tem a imagem na caixinha do quebra-cabeça, aquela imagem completa. E com base naquela imagem, a gente vai montando o quebra-cabeça a partir das bordas e criando. É uma metáfora para a nossa vida também. Quando a gente tem a imagem da nossa vida, da nossa carreira na mente, na nossa imaginação, no nosso sonho, fica mais fácil a gente planejar a nossa vida. Cada dia é uma peça do nosso quebra-cabeça da nossa vida que você vai montando. Cada dia é importante, todo o seu gesto, o que você faz, o que você sonha, né? O que você alimenta, a sua atividade física, a sua relação com a família, com o trabalho, é o quebra-cabeça da sua vida. O que você vai fazer hoje que vai montar esse quebra-cabeça, esse seu projeto de vida, esse planejamento de carreira? É isso que a gente tem que fazer. Ter firme na nossa imaginação, no nosso sonho, o que nós queremos dessa vida. Quando a gente tem essa imagem que nós queremos dessa vida,
que é um quebra-cabeça, a gente sabe quais as peças que a gente vai utilizar no dia a dia e montando essa imagem final, que a gente possa ser feliz e fazer as outras pessoas felizes da sua vida. Então, qual a pecinha do quebra-cabeça da sua vida que você está puxando hoje? Qual que você vai puxar amanhã? Né? E com certeza o que você vai construir de bom e melhor para você, para a sociedade, para o mundo e para a sua família. Então, é muito importante a gente ter essa consciência do que nós queremos na nossa vida. O fardo fica mais leve no dia de hoje e de amanhã. Certo? Ô, João, César. João, César. Vou falar, Valdir, obrigado. Eu posso dar um depoimento aqui? Eu acho que eu estou feliz. Se eu comprovar agora, o Luigi, que está participando aí, foi meu aluno lá em Barbosa, no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental. Estou feliz em vê-lo aí. O Luigi é nosso aluno do curso de Educação Física. Estou muito feliz, viu? E bom aluno, viu? Aluno disciplinado, sempre firme lá nas aulas. Vai ser um bom profissional. Eu dei aula de inglês para ele. Ele está confirmando, Valdir, que é você ele mesmo. Difícil, né, ter um Luigi com L-U-Y e D mudo, né? Pois é. Abraço, Luigi. Tudo de bom para você. Tá certo. Pessoal, estamos encerrando então. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, né? Bom descanso. Projeto de vida, planejamento de carreira, em busca de um mundo melhor e de uma vida melhor para cada um de nós. Certo? Muito obrigado e boa noite a todos. A gente que agradece. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau, tchau.